Bom dia, mas bom dia mesmo. Bom, pessoal, bom dia. Hoje, dia 21/2, eu percebi que nós não tínhamos gravado o dia 1 e o dia 2 do nosso desafio. Então, com uma forma de deixar tudo em ordem, eu resolvi gravar o dia 1 e o dia 2 para termos isso como nosso material de estudo, material de reflexão e principalmente material de evolução. E nós vamos saber que daqui a um tempo, quando nós olharmos essa gravação, nós vamos ter sim a certeza do quanto nós evoluímos. Hoje eu fiz essa revisão no sentido olhando os primeiros dias ou os primeiros treinamentos e comparando com o momento atual. E eu já vejo, sim, um avanço em evolução. Por isso que eu percebi que o dia 1 e o dia 2 nós acabamos não gravando. Então, eu vou gravar hoje como o dia primeiro, tá? Então, eu vou compartilhar aqui nesse vídeo com vocês e eu espero que vocês usem da melhor forma possível, porque é um vídeo que, além de tudo, ele mostra a nossa gratidão por tudo aquilo que o Pai tem feito por nós. E eu tenho percebido isso através de ações de vocês, ações no sentido de colocar tudo aquilo que nós aprendemos nesse treinamento como uma prática diária. E é importante ressaltar que isso veio através de vocês mesmos, não foi nenhum pedido assim declarado do Sandro. É claro que ao longo do nosso desafio, nós colocamos essa intenção nossa que vocês continuassem após o dia 30. E eu vejo que isso efetivamente está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui o dia primeiro. Vamos lá. Dia primeiro. Bom, vamos voltar aqui o dia primeiro. Exatamente. Desafio das primeiras horas, o dia primeiro. E como é bom saber que depois do dia primeiro, vem o dia 2, o dia 3, o dia 4, e nós chegamos até o dia 30. Mas vamos falar do dia primeiro. Dia primeiro que foi o início de tudo, ou o começo de tudo, onde nós colocamos as nossas intenções, os nossos anseios, as nossas vontades, mas acima de tudo nós colocamos a nossa decisão, que é a nossa decisão de começar esse desafio, como nós fizemos, e como eu tenho colocado aqui, né, no slide, isto não é o treino da vida, é o aquecimento diário da mente para sustentar o treino da vida. Treinar sua mente como um próspero. Exatamente, como um próspero. Eu tenho reforçado para mim, todos os dias, o quanto é importante ter essa prática diária, e a prática diária é que vai nos trazer, ou vai me trazer para aquilo que eu preciso, que é sabedor eu sou de quanto a nossa mente, ou quanto a minha mente, ela é acessível todas as manhãs, e que eu possa, com base nesse acesso, só liberar o acesso para quem é devido, para quem merece. Por isso que eu quis compartilhar com vocês desde o primeiro momento que a nossa mente é fértil. E por ser fértil, tudo que planta dá. Então, tudo que você se alimenta é importante ter esse cuidado. E cuidado no sentido de trazer para o seu dia não só reação, e sim direção. Bom, então já que nós estamos falando da direção, que foi isso que foi colocado no primeiro momento, eu fiz um comentário e vou recapitulando aqui. A mente vazia não descansa. Esse slide, ele traz para nós
algo que é muito comum no amanhecer. De manhã, a mente não fica neutra. Se a gente não ocupa, algo ocupa. E o que seria esse algo, Sandro? Esse algo é ansiedade, preocupação, lembrança, medo. Por isso estamos aqui para ocupar a mente antes que algo a ocupe. É uma forma de estarmos alerta, mas alerta com controle, não aquele alerta de preocupação, de ansiedade, de medo. Porque o controle, ele é exatamente para que a gente tenha essa certeza de que pela manhã a nossa mente, no amanhecer, a nossa mente será ocupada de uma forma governada, ou de uma forma governada. Por quê, pessoal? Porque quando eu falo que pela manhã a nossa decisão é ocupar a nossa mente, isso não é um sentimento, não é uma motivação, é posicionamento. Hoje, nós escolhemos ocupar a nossa mente antes que algo a ocupe. Hoje, nós escolhemos o que entra primeiro na nossa mente. É importante saber que quando nós tomamos essa posição ela vai ser reforçada todos os dias. Porque todos os dias, se nós não tomarmos essa frente, se nós não tomarmos essa decisão, algo vem de encontro àquilo que você não quer. Quando eu falo de encontro, é exatamente o oposto, é contra aquilo que você quer. Exclusive de encontro foi uma frase que eu aprendi esses dias aí. Não somente no âmbito pessoal, através de uma pastora da nossa igreja, que fez o comentário que quando nós falamos algo de encontro, é como se fosse indo contra aquilo que nós gostaríamos. Agora, quando fala ao encontro, é aquilo que nós desejamos. E isso foi comentado com o meu chefe também na empresa, e é importante quando a gente escuta alguém que quer nos ajudar, e eu agradeci a ele, porque o fato do meu chefe chegar assim e falar, Sandro, deixa eu fazer uma pequena correção. Até porque quando eu falo correção, eu quero que você veja dessa forma, no sentido de ajudar. E eu falei, poxa, tudo que vem de você, cara, é claro que eu vou sempre escutar e ver que você quer o meu bem. Aí ele falou assim, ao invés de falar de encontro, porque eu falei o de encontro no sentido de concordar. E não, o de encontro é o oposto. Agora, se eu quisesse falar ao encontro, aí sim, ao encontro da minha expectativa, ao encontro daquilo que eu desejo, aí sim vai estar bem colocada, gramaticalmente falando. Por isso que eu estou colocando aqui que, não só gramaticalmente, mas a título de tomar o posicionamento vai ao encontro da expectativa de Deus em relação ao propósito que Ele preparou para nós. E por que eu falo dessa forma? Porque quando nós fazemos e colocamos o posicionamento, antes de iniciarmos esse projeto, esse desafio, nós tínhamos uma intenção, tínhamos um entendimento. Mas talvez alguns de nós não tivéssemos a clareza que nós não seríamos, não somos um mero espectador. Que quando eu falo que eu estou me posicionando a ter o controle do meu amanhecer, a ter a direção do meu dia com base na palavra, com base na direção do Pai, eu sim tenho que ser o executor. E foi dessa forma que eu, iniciando esse projeto junto com vocês, eu falei, eu vou compartilhar o que eu tenho recebido. Mas eu sei que, quando eu falo eu compartilhar, eu tenho também que ter as minhas ações, as minhas atitudes, o meu posicionamento. Eu não posso simplesmente só compartilhar, entendendo que
Somente passando para as pessoas elas vão fazer isso e eu só direcionando, falando, não, eu tenho também mudar, eu tenho que ajustar isso, com a glória de Deus, isso efetivamente está acontecendo. O Senhor Deus, ele nos reúne todos os dias para que nós possamos buscá-lo, procurar ele. E eu, quando trouxe para vocês, eu compartilhei com vocês, e alguns de vocês, inclusive, depois relataram para mim, que a ideia desse desafio era o quê? Era um treinamento, uma aula, vamos dizer assim, voltada à parte de gestão financeira e investimento. E eu falei, não, não é somente para gestão financeira e investimento. Esse desafio, ele serve para todas as áreas, mas principalmente a área que, para mim, é a área vital, que é a área do nascer do dia, nós termos a clareza daquilo que nós nos propomos a fazer e fazer, não só entender. É tomar realmente a posse do nosso dia, no sentido de fazer aquilo que é o melhor para nós, com base, é claro, no direcionamento do Pai. E eu percebi que isso eu não precisava só falar, ou melhor, não precisava nem falar. Eu tinha certeza que ao longo dos dias do desafio vocês iriam ter esse entendimento. E com a glória de Deus isso aconteceu. O Senhor Deus não está nos reunindo toda manhã, ou não nos reuniu toda manhã, para que a gente simplesmente pudesse aqui, eu do meu lado, falar e vocês do lado de vocês escutar. Eu repeti várias vezes que o Senhor esteve e está presente no meio de nós, mas que possamos sim guardar esse posicionamento nosso como um startar, o início de um novo ciclo, o início de um novo dia, o início de uma nova mentalidade. Por isso que eu sou muito grato ao Pai nos dar essa oportunidade diária de buscar todos os dias Ele, ter a direção dele, compartilhar com Ele os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Porque lutas existem hoje, vão existir amanhã, vão existir depois, como existiram no passado. E eu trouxe para o primeiro dia, principalmente quando nós nos colocamos nessa questão do posicionamento, que o aquecimento da mente, ou o treinamento da vida, quem não governa propriamente é governado pelo mundo. Todos nós vivenciamos ao longo dos dias, ou principalmente ao amanhecer, nós somos bombardeados de várias falas, as falas externas, as falas através de notícias, tanto da TV como da internet, a fala de algumas mensagens que chegam, a fala de uma pessoa próxima de nós. Isso, no mundo atual, ele é muito claro. Nós temos a notícia, nós temos as informações muito rápidas. E que se a gente não sabe tratar, se a gente não sabe definir qual a notícia que eu tenho que trazer para mim, a gente acaba sendo sufocado por tudo isso. Por isso eu coloquei, quem não governa propriamente é governado pelo mundo. Todos nós sabemos do poder da nossa mente. O que fazemos aqui não é e não foi uma aula. Também não é e não foi um debate. O que fazemos ou o que fizemos aqui era sim um aquecimento diário da nossa mente. Era um aquecimento diário para o nosso dia. Assim como ninguém começa um treino pesado sem aquecer o corpo, ou melhor, não deveria, né? Não deveria começar nenhum treino pesado sem aquecer o corpo. Eu sei que existe, as pessoas chegam e já vão para o treino. Isso aconteceu comigo e trouxe, é claro, um dissabor ou um problema físico, porque quando você está com o seu corpo adormecido e você já vai para frente, fazendo uma atividade física sem aquecer o mesmo, isso leva você a ter contusões. E essas contusões podem ter um nível até mais grave, dependendo da forma como você entrou no treino. Eu trouxe também para que a gente possa discutir
que ninguém sustenta decisões importantes sem aquecer a mente. A motivação que faz parte do nosso dia, que faz parte do nosso ser humano, ela é algo que nos traz, sim, energia, nos traz, vamos dizer assim, força de vontade, mas a motivação, simplesmente motivação, ela não vai e não sustenta as nossas decisões. Por isso que nós tentamos, não tentamos, nós colocamos a necessidade que a motivação, ela existe, tem que existir em qualquer fase da nossa vida, mas ela tem que ser alinhada, vamos dizer assim, a um propósito maior. E qual o propósito maior? É uma decisão alinhada a uma disciplina. E essa disciplina, ela não deve ser, nunca ser colocada pela força. Essa disciplina é algo que é uma decisão sua, ou decisão nossa, no sentido de entender que sim, eu tenho um domínio. E para o teu domínio, eu vou saber exatamente alinhar se é algo excessivo ou não. Em algum momento, eu posso tomar decisão, eu paro nesse momento e retomo amanhã. Isso é sempre o melhor cenário para quem tem um controle. Quando você toma a decisão de parar em algum momento e retomar depois. Quantas vezes nós tomamos a decisão de não parar, porque nós queríamos mostrar a nossa força, só que aquilo não trouxe nenhum benefício para nós. Na verdade, trouxe o contrário. Tenho certeza que se você fazer uma simples análise, não precisa voltar muito tempo, você vai se ver numa situação que você quis demonstrar a sua força, mas aquela força, ela estava por trás dela só um sentimento de motivação a mostrar a sua força, mas não uma decisão. Não uma decisão que nós estamos colocando aqui. Esse aquecimento não vai resolver a nossa vida no sentido de definir como você tem que se comportar daqui para frente, porque isso é algo diário. Mas sim, esse treinamento ele vai definir como você vai entrar o seu dia, ou como você vai entrar no seu dia. E a forma como você entra no dia vai definir como você reage ao mesmo, como você escolhe, como você decide ao longo dele. O fato de estarmos aqui reunidos já é uma decisão, mas a permanência é uma outra decisão. Se o fato de estar aqui é uma decisão, a permanência é uma outra decisão, o que muda de um para outro? Que a primeira decisão foi movida pela motivação. Só a gente, se a gente tivesse tirado uma foto do nosso primeiro dia, estaremos lá, todos nós. E ao longo dos dias nós tivemos oscilação, como é normal. Só que alguns de nós oscilamos e trouxemos para nós um peso excessivo, entendendo que nós não éramos capazes de fazer algo diferente. E eu falo para vocês, todos nós somos fortes, porque nós somos filhos do Pai. Mas temos que fazer algo que em algum momento a gente não fez. Nós tivemos, ao longo da nossa vida, alguns hábitos que ficou enraizado em nós. Alguns limites ou algumas limitações erradas. Mas que agora nós temos esse conhecimento de entender por que nós tomamos algumas ações. E aí nós não vamos cometer o mesmo erro. Porque o pior erro é quando você conhece algo e não usa esse algo. Então, eu coloquei como uma forma de nos ajudar, e quando eu falo nos ajudar, porque, mais uma vez, estou inserido dentro desse projeto, desse desafio. Ninguém aqui é fraco, mas quem não governa a mente vive reagindo. Reage às notícias, reage às contas a pagar, reage às pessoas, reage ao cansaço. Governar, pessoal, não governar a mente não é controlar tudo, é escolher quem manda. E quando fala quem manda, eu vou até suavizar mais. É escolher quem manda. Porque o manda, muitas vezes, tem uma imposição do grito. E nós não estamos falando aqui do grito. É mandar no sentido de você governar.
É mandar no sentido de você colocar a sua opinião, principalmente a opinião com clareza, a opinião com, sim, análise, e principalmente a opinião confiando na palavra do Pai. Isso foi bem, vamos dizer assim, nós falamos bastante sobre esse ponto ao longo do nosso desafio. O outro ponto que eu queria trazer, e até compartilhando, um texto bíblico que sempre foi a nossa base do nosso treino, a mente, pessoal, ela foi treinada para sobreviver. A nossa mente foi treinada. Fala por mim, mas eu fiz uma análise exatamente nessa linha, que a minha mente ela foi treinada para sobreviver. Eu tinha compartilhado com vocês, eu mesmo atuando na área financeira, sendo contador de formação, eu tinha uma questão de limitação ao entendimento da parte financeira. Porque a minha mente, ela não tinha sido treinado em saber que eu sim tenho capacidade, tenho condição, e quando eu falo na riqueza, não é necessariamente falando da riqueza financeira de dinheiro, é na riqueza em todas as áreas, principalmente a riqueza da paz espiritual, a riqueza da honra, honrar pai, mãe e todos mais. Mas eu tinha um entendimento, olhando a parte financeira, que eu tinha que viver, ou melhor, sobreviver do meu salário. Talvez essa palavra seja sobreviver do meu salário. E a palavra sobreviver dá um sentido realmente de escassez, de ânsia, de preocupação. E isso quando a gente olha Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A vida que vivemos hoje é reflexo direto dos pensamentos que permitimos ontem. Vou repetir. A vida que vivemos hoje é reflexo direto dos pensamentos que permitimos ontem. Por que eu trago nesse formato? Porque a mente, como eu comentei, foi treinada para sobreviver, não para vencer. Sobreviver, pessoal, é reagir. Vencer é escolher. Sobreviver é reagir. Vencer é escolher. O próspero não foge da dor. Ele aprende com ela. O próspero não foge da dor. Ele aprende com ela. Ele é conhecedor que aquela dor vai deixar ele forte. Quantas vezes nós passamos por dores, só que nós não reagimos da forma correta? Quando fala é entender o motivo da dor e trabalhar em cima dela para que ela pudesse nos não repetir mais, ou ter um cuidado mais. Quando eu olho exatamente dessa forma como eu estou falando para vocês, a mente, pessoal, ela vai querer sempre segurança, não propósito. Ela quer evitar a dor, não crescer. Vou repetir. A mente quer segurança, não propósito. Ela quer evitar dor, ela não quer crescer. Por isso que a gente não treina. Ou melhor, por isso, se a gente não treina, vive no modo sobrevivência. Porque é isso. A nossa mente, quando ela fala nessa questão da segurança, essa questão da ser cômodo. É aquilo que talvez não nos dá a necessidade, e nós mesmos entendemos que precisamos agir. E agir é deslocar de um ponto para o outro. E o fato de nós deslocarmos de um ponto para o outro nos traz cansaço, nos traz dor. Sobreviver é reagir, vencer é escolher. Para mim, isso é uma frase que realmente eu tenho que deixar anotado e sempre olhar dessa forma. Porque eu não vou viver mais no modo sobrevivência. Já passou essa fase. Agora eu quero sim e estou vivendo um momento do vencer, porque é uma escolha minha. Alinhada com o Pai, compartilhada com o Pai e todos os dias reforçando. Todos os dias eu tenho que reforçar. Por isso, se você está nesse momento vivendo uma situação de luta, de desafio, em qualquer área,
Área sentimental, área pessoal, área familiar, profissional, financeira, mental. Use essa linha, pessoal. Nós temos a mente que, sim, ela busca sempre aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo. Só que comodidade, isso eu tenho aprendido, comodidade é você saber, na minha visão, claro, que você tem algo que você precisa, algo que você necessita, algo que vai lhe fazer bem. E quando eu falo, adianta eu estar sentado, sabendo que várias coisas têm que acontecer e eu não tomo a decisão? Adianta eu me preocupar com algo que nem aconteceu? Adianta eu estar preocupado com algo que não faz parte do meu dia, faz parte de outra pessoa, e não que eu não queira ajudar a pessoa, mas como é que eu posso ajudar a pessoa? Colocando para ela que é o seguinte: meu irmão e minha irmã, você tem na sua vida já várias lutas que aconteceram e que você ultrapassou. Só que talvez nesse momento Deus está chamando você para você entender que essa luta que você tem hoje não é uma luta apenas para ultrapassar, é uma luta para aprender para o seu crescimento, para o nosso crescimento. É isso que nós temos que compartilhar. A luta existe para quê? Para que nós possamos montar a nossa estratégia e essa estratégia ser usada para que isso não ocorra mais. É isso, pelo menos, meu entendimento. Tá? Porque eu sei que é mais simples falar do que fazer. Por isso que eu coloquei a frase: transformação não é entender, transformação é fazer. Se o que eu estou falando você está entendendo, não vai transformar se você não colocar na prática. E a prática dói. A prática mexe com aquilo que nós não mexemos ontem, que nós não tínhamos essa concepção e esse entendimento que era necessário fazer. Mas faça porque, como em qualquer treino, quando você não está acostumado com o treino, o seu corpo, a sua mente, você vai se habituar com a prática diária. E quando você faz essa prática diária para o teu bem, pessoal, você vai atrair coisas maravilhosas, maravilhosas, coisas que você fala, uau, como está acontecendo isso? Isso mesmo, você está trabalhando junto com o Pai. Você faz parte desse seu transformar. Por isso que eu quis trazer numa linha que nem todo pensamento merece obediência. Por quê, Sandro? Nem todo pensamento merece obediência. Pensamento não é uma verdade. Pensamento é um convite. Olha lá, pensamento não é uma verdade. Pensamento é um convite. Você decide se aceita ou não. Recapitular, que essa frase foi muito importante quando eu fiz essa verificação, porque é verdade. Se vem até você um pensamento, não, melhor, tenha essa certeza que esse pensamento não é verdade. Não é verdade, porque ele é um convite, só que a sua tomada de decisão, se vai aceitar ou não, é que vai transformar esse pensamento. A mente fala conosco o tempo todo, mas você não precisa obedecer tudo. Nós não precisamos obedecer tudo. Hoje, muita gente, eu falo muita gente, algumas vezes eu procuro até fazer essa correção, porque eu tenho trabalhado na questão da palavra, do uso da palavra, do linguajar, vocês sabem disso, que eu tenho compartilhado com vocês. Eu escuto algumas pessoas chegarem até, ó, algumas, eu falei algumas, não falei todo mundo. Eu tenho escutado exatamente algumas pessoas chegarem até mim e falar, Sandro, mas todo mundo pensou dessa forma. Eu falei, mas todo mundo? Porque só tem um grupo de 10, 12, 13 pessoas. Se você falar que é todo mundo, eu vou entender que são os 12, 13. Agora, esse todo mundo é quanto? Duas, três? Então é isso. Quando eu falo, você não precisa obedecer tudo, entenda, você não precisa obedecer algumas coisas. Hoje, algumas pessoas, não muita gente, né? Algumas pessoas sofrem não pelo que vive, mas pelo que permite pensar. Olha só. Hoje, algumas pessoas sofrem não pelo que vive,
mas pelo que permite pensar. Essa frase, ou essa colocação, ou essa palavra, ela é muito forte no momento atual que nós estamos vivenciando, nessa transformação que nós temos para a nossa vida. E o que eu tenho colocado é exatamente isso. Por que será que nós não estamos vivendo, ou melhor, porque nós estamos sofrendo não por aquilo que nós estamos vivendo, mas por aquilo que nós estamos permitindo pensar? É uma reflexão que cabe. Por quê? Se a mente é uma ferramenta poderosa, coloquei para vocês quanto a nossa mente é poderosa, ela deve servir, não mandar. A mente deve servir, deve nos servir, não mandar. Se a ferramenta não decide, a ferramenta executa. Nenhum martelo decide, ele executa. Quando a mente manda, a vida se desorganiza ou fica desorganizada. Quando a mente manda, a vida fica desorganizada. Quando ela serve, a vida se alinha. Quando a mente manda, a vida desorganiza. Quando ela serve, a vida se alinha. E só, o problema nunca foi a mente. Foi quem assumiu o comando. O problema nunca foi a mente. Foi quem está assumindo o comando, quem está no controle. E foi isso que eu trouxe, ou isso que eu quis passar para vocês no dia um, ou no primeiro dia. Para que pudéssemos, sim, naquele primeiro dia, ou nesse primeiro dia, fazer uma reflexão. O que eu devo praticar dia a dia? Quando eu comentei na questão do silêncio, e hoje é simples, né? Quando eu falo silêncio, é não acordar. Quando o pai nos acorda, você abre os olhos, tem aquele primeiro momento de silêncio. Os olhos abertos, ou até com os olhos fechados, mas vamos abrir os olhos, né? O pai acordou, abre os olhos, tem aquele momento de silêncio e veja tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E você sabe, Deus tem preparado sempre o melhor para nós. E toma essa decisão de vivenciar dessa forma. Deus tem o melhor para nós. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter lutas, não vamos ter desafios. Mas nós vamos sim capacitar-nos para que possamos transformar essas lutas em testemunho. E o que eu estou falando, pessoal, não é heroísmo, é consciência. Porque se eu falo para vocês, que estou compartilhando com vocês, que eu tenho que ter uma declaração, que eu tenho uma decisão, eu sou o comando da minha mente. Eu tomo a decisão que hoje meu dia vai mudar. Eu tomo a decisão que hoje eu vou fazer algo. Algo simples. Não precisa mudar a vida toda hoje. Não precisa mudar a vida toda hoje. Uma coisa pequena no sentido de fazer algo todos os dias. Porque você fazendo isso todos os dias, o que vai acontecer? Se você todo dia tem um minuto de silêncio, somente não acordar pelo pai, despertar, tem aquele momento de encher o corpo assim, não sentir falar, hoje vai ser maravilhoso, porque hoje sim eu estou preparado para não só enfrentar os desafios, mas para ratificar aquilo de bom que eu já fiz e tenho feito. Que eu posso compartilhar com outras pessoas o meu entendimento, o meu conhecimento e posso receber deles também, que é uma troca. É ter essa declaração consciente que nós vivemos no mundo e nós fomos criados pelo Pai para viver em sociedade, não para viver isolado. E quantos pensamentos muitas vezes nos levam para o isolamento, como se isso, o isolamento, fosse um remédio para nós. E a decisão prática é isso. Antes de qualquer coisa, quando eu falo silencie, observe os seus pensamentos. Depois declarem. Pode ser em voz baixa, porque falei para você, a sua decisão, ela não precisa ser necessariamente falada com grito. Eu sou o comando da minha mente. Eu escolho hoje que a minha mente é dominada por mim.
é uma só, pessoal, só uma escolha. Só uma escolha, uma única tarefa importante que você possa fazer no início do dia ou ao longo do dia. Importante que a tomar a decisão que foi no acordar pelo Pai, no despertar, ele não seja sufocado pela rotina e às 10 horas você já voltou ao antigo. Mas o primeiro passo é esse. E vamos fazer esse primeiro passo hoje. E qual seria o primeiro passo? Quem governa a primeira hora, governa o dia. E isso aqui eu falo para vocês, é apenas um aquecimento. A transformação vem da nossa constância, da nossa prática diária. Por isso, nos dias seguintes nós continuamos. E vou gravar o dia 2 também, certo? Do dia 3 em diante já tem gravado e eu vou compartilhando com vocês aí todos os dias, até para ser vale a pena ver de novo. Ok, pessoal? Então, para finalizar, fechando os olhos, agradecendo ao Pai por mais esse momento. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse despertar, obrigado por essa oportunidade diária que você nos dá de buscar o Senhor, buscar a Tua palavra, buscar a Tua direção e ser grato por tudo aquilo que nós passamos, Pai. Temos sim que agradecer por tudo que nós temos, Pai, e não é pouco. Mas sabemos também que tudo aquilo que almejamos, quando compartilhamos com o Senhor, nós não temos a clareza do tamanho, porque tudo que o Senhor traz para nós é imenso. E eu falo para o Senhor e peço ao Senhor para também compartilhar com nossos irmãos. Esse ano nós vamos ver as maravilhas do Senhor, as maravilhas de Deus em nossas vidas. Eu creio nisso. E como eu creio nisso, eu compartilho com os nossos irmãos. Vamos viver os melhores dias das nossas vidas. Só que isso é feito com a base de uma prática diária. E essa prática diária, ela não tem que ser consumida pela nossa rotina. Nós somos o comandante do nosso dia quando compartilhamos com o Pai. E o Pai está ao nosso lado. Por isso, Pai, mais uma vez agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não foi por acaso. Se eu não gravei o dia primeiro no dia, eu estou gravando agora, é porque tinha um propósito. E esse propósito é, efetivamente, de repente, vocês, eu vou colocar lá no grupo, falar, pessoal, olha, esse é a gravação inédita. E essa gravação inédita, talvez, para alguns, vai ser o voltar ao caminho do propósito, vai voltar ao caminho da constância, voltar ao caminho da prática diária. Fique com Deus e amanhã nós voltamos. Tá bom? Até mais, pessoal.